Prezados cursistas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Marcos Caldeira, sou mestre em administração e atuo como professor, palestrante e consultor empresarial. Esta é a disciplina Gestão Logística do curso de pós-graduação em Gestão Pública do Instituto Federal do Norte de Minas. Como sempre, recomendamos que em nossas aulas vocês estejam sempre munidos de papel e caneta, para quando surgir qualquer dúvida, vocês anotarem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Lembrem-se que para um bom resultado no curso é muito importante a dedicação de vocês. Estudem bem o conteúdo do livro didático e realizem com disciplina as atividades da sala virtual. Então, vamos começar? O conteúdo da disciplina é composto pelas seguintes unidades. A unidade 1, Introdução à Logística. Unidade 2, Atividades de Planejamento da Logística. Unidade 3, Atividades de Apoio Operacional da Logística. E a unidade 4, Métodos quantitativos e ferramentas computacionais aplicadas à operacionalização da logística. Nesta videoaula, trabalharemos as unidades 1 e 2 da disciplina. Você vai conhecer os conceitos sobre o tema logística para que possa ter a base necessária para entendê-lo. Um ponto importante que deve ser observado por você, pois agrega valor à organização, são as questões de marketing, nível de serviço, itens de controle e qualidade do serviço. Vamos começar definindo o conceito de logística. Observe a explicação. A logística é definida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, na qualidade certa, com a documentação certa, ao custo certo, produzindo no menor custo, da melhor forma, deslocando mais rapidamente, agregando valor ao produto e dando resultados positivos aos acionistas e clientes. Tudo isso respeitando a integridade humana de empregados, fornecedores e clientes e a preservação do meio ambiente. Uma vez que já se sabe o que é logística, podemos definir o gerenciamento da logística como a coordenação das diferentes atividades componentes da logística, tornando-as um conjunto harmonioso que visa obter os menores custos logísticos que atendam ao nível de serviço que o cliente contratou. Mas tudo que falamos até agora somente tem razão de existir se a logística gerar valor para todas as organizações envolvidas nas atividades. Veja no slide a seguir. Ele apresenta exemplos de utilização correta do termo logística. Acompanhe. Exemplos de conceitos corretos do termo logística. Logística de um produto. Logística da soja. Logística do minério de ferro. E logística do granito. O próximo slide apresenta exemplos de conceitos errôneos do termo logística. Vejam só. Exemplos de conceitos errôneos do termo logística. Logística de transporte, logística de armazenagem e logística de estoque. Como vimos, a logística controla metade das oportunidades de agregar valor a um produto. Então, o valor gerado pela logística pode ser expresso de duas formas: tempo e lugar. O produto possui valor caso esteja com o cliente, quando, no tempo e onde, no lugar em que ele necessita. Para deslocar o produto da indústria até o local que o cliente necessita, a logística se utiliza de diversos modais de transportes, que serão estudados em unidades mais à frente neste curso, para agregar o valor no lugar certo. Para atender no prazo contratado pelo cliente e melhorar o processo de entrega, a logística se vale de estoques bem distribuídos na sua região de atuação. Assim, a manutenção de estoques
responde pelo valor tempo. Vamos aprofundar o tema logística para entender a importância dele na sua vida profissional e, por que não, na sua vida pessoal. Começaremos entendendo o conceito de nível de serviço. Observem a explicação. O nível de serviço pode ser definido como sendo a qualidade, prazo combinado e atendido, confiabilidade, integridade da carga, atendimento, etc. Tudo isso na ótica do cliente. Às vezes, face à necessidade de um nível de serviço melhor solicitado pelo cliente, este pode aceitar arcar com um custo maior. O nível de serviço deve ser estabelecido em contrato antes de se iniciar qualquer atividade, principalmente as atividades logísticas. Portanto, a primeira informação contratual que deve ser estabelecida com o cliente é qual o nível de serviço que o cliente deseja comprar. No próximo slide, são apresentados alguns exemplos corretos e incorretos para você refletir. Observe. Exemplo correto de nível de serviço. Deve ser entregue no dia 30 de janeiro de 2008, às 9 horas, no Armazém de Vitória, endereço tal. Neste exemplo, a forma incorreta seria a seguinte: deve ser entregue rápido. Outro exemplo de forma correta é o seguinte: são permitidos 2% de perda de peso de material até a entrega no armazém do cliente. Nesse caso, a forma incorreta seria a seguinte: não pode perder muito produto. E um terceiro exemplo de forma correta de nível de serviço seria a seguinte: não pode ter qualquer tipo de avaria no produto durante o processo logístico. Neste exemplo, a forma incorreta seria a seguinte: não pode estragar muito o produto. Percebam que para estabelecer o nível de serviço, são preconizadas 3 etapas: a pré-transação, a transação e a pós-transação. Observe o esquema e entenda. Três etapas do nível de serviço. A pré-transação. Nessa etapa, ocorre a negociação, o estabelecimento do nível de serviço contratado, tudo posto de maneira formal e por escrito. A etapa da transação. Nessa etapa, é que o processo logístico realmente é realizado. Para tanto, é preciso administrar os níveis de estoque, administrar prazos e administrar o transporte. Nesta etapa, a área de logística deve dispor de informações atualizadas de todo o processo logístico. E, finalmente, a etapa da pós-transação. Nessa etapa, devem ser observadas as garantias, os reparos, as peças de reposição que foram contratadas. Muitos serviços logísticos são contratados com a montagem do equipamento na organização do cliente. Para gerir processos, existe apenas uma maneira eficaz: o controle efetivo e quantitativo das operações e processos. Para se efetivar esse controle, a melhor maneira é por meio de itens de controle, pela ótica da qualidade ou, simplesmente, por indicadores de qualidade. Os indicadores podem ser agrupados em 3 categorias. Observe. EBITDA é uma sigla em inglês que em português representa o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Alguns profissionais chamam o EBITDA de fluxo de caixa operacional. EVA, também uma sigla em inglês que representa uma metodologia para a medição interna do desempenho de uma organização quanto à sua criação de valor ou por seus processos. E, finalmente, o ROI, ou ROI, significa, em português, retorno sobre o investimento,
e mede o percentual de retorno conseguido sobre o capital investido. As atividades da logística podem ser definidas com base na função que elas exercem. Assim, temos a seguinte classificação: planejamento e apoio operacional, como você poderá observar no slide a seguir. Observem e aprendam. As atividades de planejamento envolvem os aspectos relacionados ao processamento do pedido, transporte, administração de estoque e localização. Na atividade de processamento do pedido, são estabelecidos a infraestrutura necessária para recebimento e tratamento dos pedidos recebidos, os padrões para a colocação de pedidos, as normas de tratamento e o fluxo das informações dentro da organização. Na atividade de transporte, são tomadas as seguintes decisões: a seleção do modal de transporte, ou seja, os tipos de transportes, o dimensionamento da frota, a escolha de veículos para a frota, os roteiros a serem percorridos, a decisão por se utilizar ou não de intermodalidade e multimodalidade, que é o caso de utilização de mais de um tipo de transporte, e a programação de saída para a circulação da frota, dentre outras decisões. Já na atividade administração de estoque, ou simplesmente estoque, são estabelecidas as políticas de estocagem de insumos e de produtos acabados, a previsão de vendas, a definição da quantidade e do tamanho dos armazéns para atender à logística, entre outras decisões importantes. Por fim, temos a atividade localização, que nem sempre é considerada pelos autores como uma atividade primária. Nessa disciplina, ela é destacada tendo em vista que uma decisão errônea da localização da fábrica, dos armazéns e das garagens dos veículos pode gerar custos logísticos altíssimos, levando a organização à necessidade de reinvestimentos visando a redução desses custos. As atividades de apoio operacional envolvem os aspectos de compra, armazenagem, manuseio de materiais, manutenção da informação, embalagem de proteção e transporte, nesse caso, apenas o operacional. Na atividade compra, é feita a escolha dos fornecedores, definido o momento de comprar e de quando comprar. Na atividade armazenagem, são definidos o espaço necessário para os produtos que vão ser armazenados, o layout do armazém, a distribuição dos produtos neste layout, os cuidados com a integridade da carga, o número de docas para atender à demanda de veículos e as medidas de segurança patrimonial contra roubo e incêndios, explosões, dentre outras. Já na atividade de manuseio de materiais, são feitas as escolhas do tipo de equipamento de manuseio, das políticas de guarda e recuperação de produtos e das políticas de coleta de pedidos. Na atividade embalagem de proteção, é elaborado o projeto de embalagem que facilitará o manuseio, a armazenagem e a segurança patrimonial das mercadorias movimentadas dentro dos armazéns e durante o transporte. Na atividade de manutenção da informática, são tratados os dados e as informações referentes ao processo logístico, elaborados os procedimentos de manutenção da infraestrutura de informática e também feitas as coletas e o arquivamento dos dados. No slide seguinte, você poderá perceber de maneira esquemática como a logística é estruturada. Observem. Observe que a atividade de planejamento da gestão de estoque tem relação direta com as seguintes atividades de apoio operacional: compras, armazenagem, embalagem de proteção e manuseio de materiais. No mesmo esquema, podemos ver que a atividade primária gestão de transporte tem relação direta com as mesmas atividades de apoio operacional que acabamos de citar. Já a atividade primária gestão do processamento do pedido
tem relação direta com a manutenção da informação. Obviamente, as atividades de planejamento, estoque e transporte interagem com a manutenção da informação, mas é a atividade de processamento do pedido que interage diretamente, controlando a manutenção da informação. Para definir o tempo do ciclo do pedido, conhecido na língua inglesa como lead time, devemos definir o ciclo do pedido no contexto da logística. O ciclo do pedido é o conjunto de atividades, incluindo todas as atividades de planejamento e de apoio operacional da logística, que devem ser realizadas para que o produto solicitado possa ser entregue ao cliente no nível de serviço contratado. Observe o esquema a seguir. O tempo do ciclo do pedido é o tempo medido a partir do momento em que o cliente faz a colocação do pedido até o momento em que recebe esse pedido dentro das condições de qualidade solicitadas, ou seja, de acordo com o nível de serviço contratado. O tempo do ciclo do pedido é um dos indicadores mais importantes de qualidade da logística, pois mede a eficiência de todo o processo logístico e, por meio dele, os clientes calculam o momento no qual eles devem colocar um pedido a fim de repor o seu estoque. O processo logístico é visto como sendo o conjunto de todos os integrantes e de todas as etapas que compõem a logística de algum produto de alguma organização. Assim, ele é composto dos seguintes atores: da organização privada, da indústria ou do órgão público, dos fornecedores e dos clientes. Observe o esquema e entenda. Podemos ver esquematicamente os atores do processo e perceber que o foco está no estabelecimento de parcerias entre a organização e os fornecedores, com vistas a atender ao cliente. Podemos então conceituar o que vem a ser a administração de materiais na logística. É o conjunto de atividades que tem por objetivo planejar, executar e controlar os materiais adquiridos e usados por uma organização ou por um órgão público, com base nas especificações dos produtos a serem adquiridos. Já a distribuição física trata do processamento de pedidos, do transporte, da estocagem, de produtos acabados e da armazenagem dos produtos finais da organização, desde o instante que o pedido é colocado pelo cliente até o momento em que ele toma posse dele. Podemos ainda dizer que a distribuição física sobre todas as atividades que vão desde a saída do produto acabado da fábrica até a entrega final ao cliente. A organização deve sempre buscar a minimização do custo global de logística, que atende ao nível de serviço contratado pelo cliente. Dessa forma, a organização deve trabalhar para buscar o equilíbrio de custos e, para tal, várias análises de custos podem e devem ser feitas e analisadas. Para facilitar o entendimento de uma análise de custo, observe o slide a seguir. No gráfico, é possível perceber o eixo vertical, que representa os custos, e o eixo horizontal, que representa a quantidade em estoque, número de armazéns. Existem 4 curvas de custos representadas: custo de transporte, custo de estoque, custo de processamento do pedido e o custo global. A curva de custo de processamento do pedido está representada no gráfico porque compõe o custo global. No entanto, o valor do processamento de pedido frente ao custo de transporte e ao custo de estoque pode ser considerado zero. Trataremos agora do assunto gestão de transporte. O transporte é o indutor primordial do desenvolvimento de qualquer região, de qualquer país. Não existe a possibilidade de desenvolvimento sem que haja um sistema de transporte eficiente. Agora, você vai conhecer os principais modais de transporte. Observe o esquema a seguir. O modal marítimo é o transporte realizado por meio de navios ou de barcaças oceânicas nos mares ou oceanos, que necessitam de portos para que seja possível o carregamento e a descarga
das cargas transportadas. O modal fluvial é aquele realizado em rios, podendo também ser feito apenas no país, ligando portos internos, denominando navegação nacional, ou envolvendo outros países. E, da mesma forma que o marítimo, também chamado de navegação de longo curso. Já o modal ferroviário é realizado por locomotivas e vagões, que formam os trens, trafegando sob estruturas específicas denominadas via permanente, por meio de trilhos que os conduzem. O modal rodoviário é realizado em estradas de rodagem, asfaltadas ou não, com utilização de veículos como caminhões e carretas sobre pneus de borracha. O modal dutoviário é realizado em tubulações que podem estar localizadas em terra ou submersas em mares, oceanos, rios e lagos. O modal aéreo é realizado por meio de aviões que necessitam de aeroportos para pouso, decolagem, carregamento e descarga de produtos. Todos esses modelos de transportes envolvem custos. Vejamos quais são os tipos de custos. Os custos diretos são todos os itens de custos diretamente relacionados com a operação de transporte. Por exemplo, motoristas, combustível, valor de capital do veículo, entre outros. Já os custos indiretos são despesas relacionadas à organização e que não estão diretamente relacionadas com a operação de transporte. Por exemplo, setores de contabilidade, de vendas, de recursos humanos, secretária da organização, condomínio do prédio administrativo, entre outras. Além dessa divisão de classes dos custos, este ainda pode ser outra divisão: os custos fixos e os custos variáveis. Observe o esquema. Os custos fixos dizem respeito a todos os itens que não se alteram em função do aumento da produção, como, por exemplo, temos o custo do capital, o seguro, o custo com folha de pagamento, salário, etc. Já os custos variáveis correspondem aos itens que variam em função do aumento da produção, por exemplo, combustível, pneus, horas extras, etc. Tudo bem até aqui? Você consegue perceber quanto o planejamento das atividades de logística é importante? Você já estudou nas sessões anteriores sobre a gestão do processamento do pedido e a gestão de transporte. Agora, você vai conhecer um pouco sobre a gestão de estoque. Para seu entendimento, definimos adiante o termo estoque. O estoque pode ser definido como uma certa quantidade de matéria-prima ou produto acabado que ainda não foi consumido para a produção ou comprado e entregue ao cliente da organização, respectivamente. O estoque de matéria-prima diz respeito ao estoque referente aos produtos que serão os insumos para a produção dos produtos finais da organização. Os estoques de segurança podem ocorrer para suprimentos ou para produtos acabados. Passaremos agora ao conceito da curva ABC. A curva ABC pode ser considerada como um dos métodos de controle de estoque que se aplica a matérias-primas e a produtos acabados. Ela é dividida em 3 classes. Observe. Classe A. Itens muito importantes. 10 a 15% dos itens representam de 70 a 80% dos valores monetários. Classe B. Importância intermediária. 25 a 35% dos itens representam de 20 a 30% dos valores monetários. E a classe C são os itens com menos importância. 45 a 55% dos itens representam de 3 a 5% da utilização em valores monetários. A gestão de estoques pode ser realizada por meio de 3 estratégias que veremos a seguir. O método do custo médio ponderado do item X tem por base o cálculo do preço de todas as entradas no estoque do item X, divididas pelo número de itens do item X que estão no estoque. Esse método permite um equilíbrio da análise feita, pois equaliza as flutuações de preços.
Outra estratégia é o método o primeiro a entrar é o primeiro a sair, o chamado PEPS, ou em inglês First In, First Out, ou FIFO. Assim, o primeiro item de certo produto a sair do estoque será o primeiro item do produto que entrou no estoque. Dessa forma, o custo apurado da saída de um item do produto é o seu preço na data mais antiga no estoque, devendo seu custo real ser aplicado. A gestão do método o último a entrar é o primeiro a sair, o chamado WEPS, ou do inglês Last In, First Out, ou LIFO, é realizada considerando que os itens de certo produto que entraram mais recentemente no estoque devem ser os primeiros a serem retirados. Isso implica que o cálculo do saldo do estoque deva ser avaliado pelo preço das últimas entradas no estoque. Vamos tratar agora das questões da localização. Vamos lá? As questões de localização dizem respeito à escolha dos melhores locais físicos para a instalação de plantas industriais, centros de distribuição ou garagens de veículos, entre outros. Além do custo fixo da instalação das facilidades citadas, o que normalmente é muito elevado, uma localização mal escolhida acarreta custos operacionais constantes ao longo de toda a operação logística da organização, permanentemente. Isso ocorre em função das distâncias percorridas para receber suprimentos e ou fazer a distribuição física para os clientes. E assim, encerramos a videoaula que abordou as unidades 1 e 2 do nosso conteúdo programático. Como já falamos com vocês, é muito importante estudar o conteúdo do livro didático e fazer os exercícios de fixação. Também participar dos nossos fóruns de debate para interagir e trocar ideias com os seus colegas, com o professor e também com o tutor do curso. E lembre-se, sempre que precisarem, utilizem o nosso fórum Tira Dúvidas. Então, bons estudos, um abraço e até a nossa próxima videoaula.